Hoje, vamos estudar as palavras de Deus com o título O Caminho Celestial que Seguimos pela Fé. Com este título, vamos compartilhar a graça de Deus. Quando se trata do caminho ao céu, não podemos deixar de pensar sobre o caminho do deserto, que os israelitas e Moisés percorreram 3.500 anos atrás. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deus nos ensina que o caminho que percorremos rumo ao céu não é diferente do caminho do deserto e que devemos ter fé. Em todos os ambientes que os israelitas foram colocados, percorrendo o caminho do deserto, Deus mediu a fé deles. Isso ocorria sempre que o ambiente mudava. Deus olhava o coração deles para ver se eles eram carentes de fé ou não. Se nossa fé for encontrada em falta, quando for pesada na bela balança celestial, nós perderemos as bênçãos preciosas que temos, o reino dos céus. Por isso, Deus disse que nos faria passar pelo curso do refinamento, para que sejamos refinados de forma mais firme e pura do que o ouro ou a prata. O tempo de refinamento não é nada agradável. É um tempo de dor e sofrimento. Contudo, depois que passamos por esses momentos dolorosos, a resplandecente glória é indescritível. A Bíblia diz isso. Por isso, às vezes, encontramos dificuldades econômicas, às vezes, doenças e, às vezes, todos os tipos de provas. Nossa Mãe Celestial está sempre preocupada conosco e nos encoraja com suas palavras calorosas. Eu testemunho a Mãe, que sempre oferece orações por nós todos os dias, 24 horas por dia. Então, nós devemos conhecer a razão de todas essas dificuldades e refinamentos virem a nós. Alguns pensam que se crermos em Deus, tudo irá bem, como uma via expressa. Contudo, o refinamento é um processo que todos devem passar, através do qual tudo irá bem no final. Qual é o destino final? O céu. Quando Moisés e os israelitas caminharam no deserto 3.500 anos atrás, qual era o destino final deles? Era Canaã. E, para irem a essa terra que manava leite e mel, eles tiveram que percorrer o caminho do deserto. Deus determinou Canaã como o destino deles e fez um grande esforço para guiá-los à terra prometida. No caminho para lá, contudo, muitos deles se entregaram ao cansaço e falharam. Eles não podiam suportar o estado das coisas aos arredores, nem os ambientes aos quais foram expostos lá. Eles murmuraram, reclamaram e ficaram aflitos. Eles não compreendiam a vontade de Deus, que realmente os amava e se importava com eles. A Bíblia diz que o caminho do deserto que Moisés e os israelitas percorreram 3.500 anos atrás não é diferente do nosso caminho de hoje, que percorremos rumo ao reino dos céus. Portanto, devemos dar uma olhada de perto para o caminho deles. E, a todos nós que percorremos o caminho da fé, rumo ao céu, Deus pediu uma coisa, que foi: recordar-te-ás do caminho no deserto. Deus nos disse que estejamos sempre cientes de quem conseguiu entrar em Canaã e que tipo de pessoa não pôde entrar em Canaã. Nós não devemos ter a fé como a dos que falharam no caminho do deserto 3.500 anos atrás. Ao invés disso, tendo a fé correta, como a de Josué, de Caleb e da segunda geração, que teve a entrada na terra de Canaã amplamente suprida, nós devemos ir em direção a Deus. Assim, hoje, o título é O Caminho Celestial que Seguimos pela Fé. O caminho ao céu não é um caminho que podemos seguir sem fé. Assim que alcançarmos o céu, o que não haverá mais? Lá não haverá mais morte, luto, sofrimento, dor ou tristeza.
tudo se transformará em alegria e felicidade. Pensando em nós, que estaremos lá, naquele momento, vamos ter fé para vencer as dificuldades temporárias de hoje e correr com força, sem desistir, da nossa esperança pelo céu. Vejamos o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Porque Deus os fez caminhar por 40 anos, era uma curta distância de 10 dias. A distância é como da cidade de Seul até a cidade de Daejeon. Levou 40 anos para caminhar de Seul a Daejeon apenas. Isso faz sentido? Ainda que fosse um caminho pelo deserto, não levaria 40 anos. Mesmo com o transporte que tinham naquela época, a distância era de 10 dias. Mas levou 40 anos. Levar 40 anos para percorrer uma distância que podia ser alcançada em 10 dias. Vocês podem entender isso? Porque Deus os fez caminhar por 40 anos, ainda que fosse uma distância de 10 dias, havia algo que Deus queria verificar no caminho de 40 anos no deserto. Deus queria ver a fé de cada um deles. Os israelitas não teriam reclamado sobre não ter água nem comida se tivessem chegado em 10 dias. Isso porque tinham preparado comida para durar um mês. Era uma distância que podiam alcançar em 10 dias, mas levou 40 anos. O que Deus queria ver por meio dos 40 anos? Deus queria ver a fé que os israelitas tinham em seu coração. Vamos continuar com as palavras de Deus. Versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Através dos 40 anos de vida pelo deserto, Deus nos diz para recordar dele e ter fé para obedecer à sua santa vontade. Vamos voltar para o versículo 2, para ver as palavras finais de Deus. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Deus pediu que recordássemos do porquê Ele guiou os israelitas pelo deserto. Para te humilhar, para te provar e para saber o quê? Para saber o que estava no teu coração. Deus queria ver o que estava no coração deles, isto é, a fé que eles tinham no coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus os fez vagar durante 40 anos, a distância de 10 dias. Quando eles estavam quase no seu destino, Deus os fez retornar e percorrer tudo novamente. Ao fazer isso por 40 anos, Deus verificou a fé dos israelitas. Deus examinou se eles podiam se adaptar e guardar a fé deles em tal ambiente, e como eles agiriam em um ambiente pobre. Quando Deus os colocou naqueles ambientes, a fé de 600 mil homens foi totalmente exposta diante de Deus por 40 anos. Os discípulos de Jesus disseram: mesmo que eu morra, eu não te abandonarei, nem o negarei. Se o Senhor tiver que ir à prisão, eu irei para a prisão também.
Nada além da morte me separará de ti, Senhor. Eles disseram isso com confiança. Contudo, o que eles fizeram quando os servos dos sacerdotes romanos estavam tentando prender Jesus, que estava orando no Getsêmani? Todos eles fugiram com medo da situação. O homem é assim. A fé de uma pessoa em uma situação cotidiana e tranquila e a fé em uma situação específica são totalmente diferentes. Quando somos postos em uma situação desfavorável, é revelado de imediato se nós temos fé ou não. Por isso, Deus colocou os israelitas em diversas situações durante a vida de 40 anos no deserto. Uma delas foi quando eles voltaram depois de espiar Jericó. Os 12 espiões reportaram diante de toda a congregação dos israelitas. O que 10 deles disseram? Eles disseram: os habitantes de Jericó são de grande estatura. Eles pareciam gigantes e nós gafanhotos. Homens e gafanhotos estão além de qualquer comparação. Há uma grande diferença no tamanho do nosso corpo. Se guerrearmos, não há como derrotá-los. Desta forma, eles começaram a remover a fé que os israelitas tinham na santa promessa de Deus e na terra de Canaã, que manava leite e mel. Depois de ouvir o relato, todo o povo chorou. O povo reclamou a Deus. Eles começaram a reclamar a Moisés e aos líderes, dizendo: por que nos guiaram a este deserto para morrer? Quando não havia dificuldade, todos eles acreditavam bem em Deus, dizendo: aleluia, amém e amém. Contudo, quando uma situação desfavorável aos seus olhos era dada, a sua fé era totalmente exposta. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, o que Deus fez a fim de saber o que estava no coração deles? Se guardariam ou não os seus mandamentos, se a fé deles em Deus era forte ou fraca, ou se tinham fé em Deus ou não. O que Deus fez a fim de conhecer todas essas coisas? Deus os fez caminhar no deserto por 40 anos. Então, que tal o caminho do deserto da fé que seguimos agora? Em cada momento, nós somos colocados em uma situação. Às vezes, Deus torna a nossa vida confortável. E às vezes, Deus torna a nossa vida difícil. No deserto, Deus os humilhou e os fez passar por coisas que os provariam. E Ele nos disse que recordássemos que Deus os fez caminhar no deserto por 40 anos. Se nos esquecermos disso, chegaremos a pensar: por que minha situação é difícil assim? Todos os demais parecem bem, mas por que eu sou tão desafortunado? Pessoal, somos afortunados. Ninguém é desafortunado. Dentre 7 bilhões de pessoas, Deus nos selecionou a fim de nos abençoar. No caminho para recebermos as bênçãos de Deus, às vezes, há alguns pedregulhos e às vezes espinhos. Mas o caminho em si não é o nosso destino. O reino dos céus é o nosso destino. É onde mana leite e mel. A glória inimaginável está esperando por todos nós, não é? Assim, Deus disse que recordassem do caminho que Ele os fez caminhar por 40 anos. Distância essa que poderiam alcançar em 10 dias. Recordar isso não era apenas para aquela época, mas também é algo essencial para nós que estamos caminhando em direção ao céu nesta época. O eterno reino dos céus é onde podemos ir pela fé. Quando uma situação nos é dada, enquanto não temos fé, o mais profundo da nossa fé é exposto enquanto pensamos em coisas negativas. Deus sempre nos guia pelo caminho celestial. O que precisamos fazer é pensar sempre positivamente. Desta forma, ainda que eu sinta um pouco de fome hoje, Deus dará em abundância amanhã. Ainda que este trabalho seja um pouco difícil hoje, estará tudo bem amanhã. Quando formos ao céu, sofreremos?
Não, a chance de sofrer é dada apenas nesta terra. Quando deixarmos esta terra e voltarmos ao nosso lar celestial, não haverá dor, tristeza, sofrimento, agonia nem morte. Somente nesta terra há chance de experimentá-los. Não vamos pensar na vida de hoje como frustrante e triste, mas pensemos, assim que eu retornar ao céu, eterna liberdade, paz eterna, descanso eterno, alegria eterna e felicidade eterna estão esperando por mim lá. Quando o caminho deste deserto terminar, a vida esplêndida e gloriosa que Deus tem preparado chegará a mim. Agora eu farei o meu melhor na terra, esperando por essa glória. Se vivermos com esta determinação, nossa vida diária será alegre. Os israelitas recuperaram seu país 2000 anos depois de perdê-lo. Pessoal, houve algum país, exceto Israel, que foi estabelecido, arruinado, e então recuperou sua soberania depois de 2000 anos? Não. Por 2000 anos, com qual tipo de fé eles se esforçaram a fim de recuperar sua soberania? É claro, isso aconteceu porque foi profetizado na Bíblia. Contudo, sempre que eles se reuniam na Páscoa, apesar de não ser da nova aliança, o que eles diziam? O que o chefe da família dizia? Eles diziam que todos voltariam à sua pátria no ano seguinte e guardariam a Páscoa lá. O ano passava e então chegava a Páscoa novamente no ano seguinte. Então, o que eles diziam? Eles diziam no próximo ano, guardaremos a Páscoa na nossa pátria. Não tiveram pensamentos negativos por 2000 anos. No que eles acreditavam? Nas profecias da Bíblia e palavras de Deus. Recuperaram uma pátria 2000 anos depois de perder sua soberania. Isso não aconteceu com nenhum outro país na história da humanidade. Contudo, através da parábola da figueira, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Deus deu uma profecia de que os ramos da figueira seca se renovariam e as folhas brotariam. Então, eles acreditavam absolutamente que sua soberania seria restaurada. E eles também acreditavam nas profecias dos profetas. Até os israelitas recuperarem sua soberania, suas vidas eram muito difíceis e cansativas. Apenas imaginem ser um povo apátrida. Aonde eles iam, eram excluídos, rejeitados e perseguidos. Eles perseveraram, tudo isso por 2000 anos. É claro, essas coisas aconteceram por causa das profecias da Bíblia. Mas nós também estamos nos aproximando da nossa pátria celestial perdida, um passo por vez. Não estamos? Deus nos disse para não nos esquecermos nunca do caminho ao céu, que é como o caminho do deserto. Não nos esqueçamos do caminho que Moisés e os israelitas andaram há 3.500 anos. Qualquer que seja o ambiente ou condição dada a nós, nunca percamos nossa fé em Deus. E nossa fé no reino dos céus, sigamos em direção a Ele, certo? Portanto, vendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, qualquer que seja o ambiente que estejamos, não vamos ceder a ele, mas vamos perseverar e suportá-lo. A mãe sempre nos diz que o reino dos céus é nosso, não é? Não vamos olhar apenas para a nossa situação no presente, e sim lembremos do céu, onde estaremos no futuro, se esperarmos pelo Pai com a fé de que iremos ao céu amanhã, e evangelizarmos como Deus nos ordenou, e guardarmos nossa fé firmemente, virá o dia em que seremos transformados de repente, em um momento, sem percebermos. Isto é o que a Bíblia profetiza. O lugar aonde apenas os que têm tal fé e vencem as dores, dificuldades e sofrimentos de hoje podem ir é o céu
nosso lar. Vamos para a nossa pátria celestial e estejamos com o Pai e a Mãe, e até mesmo no céu. Gravemos sua santa vontade em nos dar a Páscoa da nova aliança. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, está escrito: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Por que Deus não se agradou? Quando Deus deu a eles certas situações, o profundo da fé deles foi totalmente exposto. Pessoal, no inverno, rochas e troncos de árvores ficam flutuando no lago. Isso porque os dois ficam no topo do gelo. Parece que possuem o mesmo peso, porque estão na mesma posição. Contudo, quando chega a primavera, o que acontece com as rochas? Elas afundam. Que tal os troncos de árvores? Eles flutuam na água. Quando uma situação é dada, há algum tipo de mudança. Já que os israelitas eram assim, quando Deus olhou para o centro do seu coração, Ele viu que sua fé não estava completa. Ninguém pode ir ao céu com a fé de palha. Então Deus continuou esperando por eles, até que se enchessem de fé. Deus não pode colher a palha e levar para o celeiro celestial. Então Ele está agora nos dando oportunidades para nos preencher ao nos colocar em várias condições. Por isso, Deus disse: nunca se esqueçam do que aconteceu no deserto por 40 anos. Deus quer que obtenhamos as direções corretas da nossa fé hoje, pensando na vida do deserto. Vamos continuar com o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Quando eles fizeram o ídolo do bezerro de ouro, eles foram expostos ao ambiente de adoração do bezerro de ouro. Vejamos o versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Para quem a história que se tornou sombra ocorreu 3.500 anos atrás? Era um ambiente que Deus criou para nós, para quem os fins dos séculos têm chegado. Hoje, nós não devemos percorrer o caminho da fé, pensando negligentemente sobre os caminhos que Moisés e os israelitas percorreram 3.500 anos atrás. Se o ambiente onde estamos hoje é de alguma forma difícil, por favor, pensemos: como esta dificuldade me transformará no futuro? Precisamos pensar, ponderar nisso profundamente. E também precisamos ter sinceras conversas de oração com Deus. Ó Deus, por favor, não me deixe ir pelo caminho de destruição, como os que foram destruídos no deserto andaram. Mas dá-me fé para eu depender do Senhor, não importa quão duro seja, e que eu continue a percorrer rumo ao céu até o fim. Agora é quando precisamos desesperadamente desse tipo de oração. Aqueles que são bem de vida também têm dificuldades em sua vida de fé. E aqueles que são mal de vida também têm dificuldades. Se tentarmos medir suas dificuldades, não podemos dizer qual é a mais leve e qual é a mais pesada. Todos estão em uma situação justa, em um ambiente justo. Não precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor.
Olhemos apenas para Deus em todo o tempo e encontremos coisas para sermos gratos e não reclamarmos sobre elas. A não ser que experimentemos as dificuldades de hoje, nós poderemos dizer aos anjos: o que experimentamos? Todos precisam das suas próprias cargas. Deus está nos permitindo carregar algumas cargas, porque precisamos delas a fim de irmos ao céu. Filhos de Sião, vamos superá-las. Vocês têm sua própria cruz. E eu tenho minha própria cruz para carregar. E também, nosso Pai e Mãe celestiais têm suas cruzes que carregam em nosso lugar. Não podemos jogar fora as cruzes apenas porque são pesadas. Devemos carregá-las. Existe uma história. Alguns estavam seguindo Jesus, que disse: tome a sua cruz e venha após mim. Cada um pegou uma cruz e seguiu Jesus. Depois de caminhar um pouco, suas cruzes ficaram um tanto pesadas. Então, o que eles fizeram? Escondidos, cortaram um pedaço de suas cruzes. Depois de um breve momento, eles sentiram elas pesarem novamente. Então cortaram um pouco mais. Contudo, havia uma pessoa que pacientemente suportou e carregou sua cruz, desde o início até o fim, ainda que fosse pesada. Eles chegaram em um vale, e Jesus disse: agora, coloquem suas cruzes deste lado até o outro lado do vale. Para o homem que carregou a longa cruz, da maneira que ela era, sua cruz era longa o suficiente. Esta alcançou de um lado ao outro do vale. Então ele cruzou o vale de um lado ao outro, pisando na sua cruz que foi colocada. Para cruzar até o outro lado, cada um deles podia usar apenas a cruz que propriamente carregou, e não as cruzes dos demais. Para aquele que continuou cortando um pedaço no caminho, porque era pesada, foi mais fácil chegar lá, comparado com os outros. Mas quando ele colocou a cruz sobre o vale, ela não alcançou nem a metade do vale. Então, se o outro lado do vale fosse o céu, ele poderia seguir o caminho que Jesus percorreu? O único instrumento que serviria de ponte para guiá-lo ao céu era sua cruz. Mas ele a cortava no caminho, porque era pesada para ele. Ele cortou sua cruz para caminhar facilmente. Mas, devido a isso, ela não pôde funcionar apropriadamente como uma ponte para ir ao céu no último momento. Agora, as situações podem estar além da habilidade de vocês. Mas, quando Deus diz para cada um de nós carregar sua própria cruz, há sempre uma determinada razão. Quando a pessoa encontra a situação, percebe a razão. Por isso, Deus me disse para carregá-la. Por isso Ele me deu a cruz deste tamanho. Tal dia definitivamente virá. Então, cada um de nós recebeu uma cruz. Alguns podem pensar: já que eu creio em Deus, somente coisas boas e somente as coisas que eu quero devem acontecer comigo. Mas, por que as coisas são tão duras, ainda que eu creia em Deus? Assim como na história que eu lhes disse, posso responder que esta cruz que estamos carregando se tornará uma ponte quando nossa vida nesta terra terminar e voltarmos ao céu. Aquele que cortar sua cruz pela metade para torná-la mais fácil de carregar, nunca poderá ir ao céu. A carga que estamos carregando é uma ferramenta muito útil, não um fardo. Nós devemos ir com essa fé. Contudo, o que diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, eles expuseram o profundo da fé deles. Alguns adoraram um ídolo e outros reclamaram. Por isso, no versículo 10 está escrito: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas lhes sobrevieram como, o quê? Todas elas se tornaram exemplos. A Bíblia diz, se você cometer as mesmas coisas, mesmo depois de ver tudo isso, como você pode entrar no céu com esse tipo de fé? Um dia, um baiacu pareceu muito agradável e gostoso aos olhos de um homem. Como eu já vivi perto do mar, eu sei que o baiacu tem uma aparência tão desejável que faz as pessoas que pescam no mar pensarem, realmente morrerei por comê-lo? Mesmo tendo ouvido que morreriam, se o comessem, muitas pessoas no passado duvidaram disso e o comeram e morreram. Agora, suponhamos que, um dia, um homem que pescou muitos baiacus, mesmo tendo ouvido sobre isso através de seus pais, se pensar, eu realmente morrerei por comê-lo? E fizesse uma sopa com um peixe em sua casa, então a sua família inteira morrerá. Esse tipo de coisa acontece como um exemplo. Nós presenciamos como eles foram destruídos. Mas e se fizermos as mesmas coisas que eles fizeram? Nós não devemos fazer isso. A razão de Deus nos permitir saber o que aconteceu no passado é porque Ele nos ama e nos impede que percorramos pelo mesmo caminho errado. Certo? Vamos continuar com o versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui, nós podemos encontrar a vontade de Deus, do porquê Deus nos deu pequenas dificuldades e pequenas cruzes como cargas. No final, quando largarmos as cruzes que estivemos carregando e ela conectar ambos os lados do vale, que nos dá acesso ao céu, então compreenderemos o quanto Deus nos ama. Mas as pessoas as cortam para fazer a carga mais leve. As pessoas que cortam 1 ou 2 metros não poderão cruzar de um lado para o outro no final. Nós devemos pensar que, seja como for, Deus fez esse caminho para nosso próprio bem. E mantenhamos nossa fé pensando no caminho do deserto. Um pouco mais, a partir daqui, é o céu e é a casa do Pai. Logo depois daquela esquina, é nosso lar celestial, onde o pai e a mãe estão. É minha casa. Tendo tal fé, com sabedoria, vamos superar todas as dificuldades atuais e obtenhamos a vitória, para que possamos todos completar a carreira do caminho do deserto. Nossa verdade é tão certeira, não é? Com esta verdade certeira, Deus definitivamente nos prometeu o reino celestial. O problema somos nós. A distância desde o Egito até Canaã poderia ser percorrida em 10 dias. Contudo, Deus os fez percorrer essa distância por 40 anos. Havia uma razão. Quando nós somos colocados em certos ambientes, nossa fé é totalmente exposta. Às vezes, Deus nos deu dificuldades. Às vezes, nos guiou a um lugar sem água. E às vezes, a um lugar sem comida. Deus mediu quanta fé em Deus nós temos. Quando Deus mediu a fé dos israelitas, ninguém estava carregando suas cruzes apropriadamente, a não ser Josué e Calebe. Pessoal, o eterno céu está realmente diante dos nossos olhos. Está muito perto. Todas as leis celestiais que Deus nos mandou guardar são para nos salvar, para nos guiar ao céu e para tornar nosso futuro mais brilhante e esperançoso. Vamos crer absolutamente nisso. Ainda que nossa vida nesta terra seja um pouco difícil e às vezes nela surja inconveniências,
vamos perseverá-la e ser pacientes. Nós devemos ser pacientes e superar tudo, pensando no céu. Ao fazer isso, vamos receber grandes bênçãos e amor do nosso Pai e da nossa Mãe celestiais. Esperando isso, eu gostaria de concluir a palavra de hoje. Muito obrigado.